Prontinho, tá gravando. Diz aí, pessoal. Vamos dar seguimento. Então, de trás para frente, tá? Vamos lá. Quais os exames de imagem indicados na avaliação da infertilidade feminina? Qual grupo que ficou com isso daí? O grupo 6, professor. Então, vamos lá. Pode começar o grupo 6. O que vocês leram sobre isso? O que vocês acham que pode acrescentar? O exame mais comum que a gente achou foi a ultrassonografia transvaginal. E daí tem outros também. Tem videolaparoscopia. Eu vi que a ressonância magnética também pode ser utilizada, a ressonância magnética da pelve. E qual que é o papel de cada um desses exames? Então, em relação à ultrassonografia transvaginal, dependendo da fase do ciclo da mulher, vai poder avaliar algumas coisas, como do segundo ao quinto dia do ciclo, eles podem analisar a contagem de folículos antrais, dentre o 12º ao 14º dia, a avaliação se tem pólipo endometrial ou miomas submucosos. E durante o 18º ao 24º dia do ciclo, ver se está ocorrendo a ovulação da mulher. Certo. O que mais? Professor, Pode. também tem a histerossapingografia, né? Em que é o exame do útero, em que é um exame radiológico que ele vai avaliar a anatomia e a morfologia da cavidade uterina. E também ele busca a visualização das trompas, porque ele faz injeção de um contraste no interior do útero e ele tem o objetivo de analisar essa morfologia da cavidade uterina para ver se ele não tem alguma patologia que possa caracterizar que a paciente tem alguma gestação que ela possa ser infértil, né? E daí não conseguir ter a gestação. Certo. Tem também a videohisterectomia, que pode ser utilizada com a câmera para poder visualizar toda a parte da cavidade uterina e o endométrio para ver se tem alguma lesão que pode ter sido provocada. Videohisterectomia. Videohisterectomia, isso eu não conheço, não. É onde a é colocado histerectomia, uma... professor, para avaliar o endométrio. É isto. Videohisterectomia. Histerecopia, perdão. Não existe esse exame, não. O que existe é videohisteroscopia. É diferente. Isso, eu falei histerectopia, eu falei errado, histerecopia. Histeroscopia, é diferente. Tá? Mais alguma coisa? Sim, você perguntou como que usa. Eu li que a ressonância ela é utilizada porque dá para identificar se a paciente tem uma endometriose profunda, mioma, alguma infecção, tumor, massa ou malformação. Certo. E quando que a gente pede esses exames? Em que fase? Vocês chegaram a ler alguma coisa desse sentido? Qual que vai ser a indicação? O que a gente faz? Vocês chegaram a estudar isso? Não, professor, eu não vi. Se outra pessoa do grupo tiver visto. Certo. Beleza. O que vocês precisam ter em mente é que a infertilidade feminina é um tópico muito importante da consulta do médico generalista. Então, assim, isso aí é uma coisa quase que corriqueira, mulher tentando engravidar, e a primeira porta de entrada é o
médico generalista, geralmente em PSF ou consultórios. E a gente já tem que saber guiar, mais ou menos, os principais exames que a gente vai estar se propondo a pedir e saber para que a gente está pedindo algum. Então, assim, o que eu quero que vocês identifiquem para a próxima aula de uma maneira melhor é o seguinte, gente. Olha, a ultrassonografia. Eu vou pedir a ultrassonografia. Por quê? Quando eu vou pedir a ultrassonografia? Por que eu peço ultrassonografia? Então, a gente tem que, nesse sentido. A ressonância, tal. A esterossalpingografia, mesma coisa. A videoesteroscopia. Ponto. Isso aí é por exame. E aí, depois eu quero que vocês estudem o seguinte, gente, vamos lá. Se eu estou suspeitando que a mulher não está engravidando por um problema no ovário, qual exame eu vou pedir? Eu vou pedir uma extrasalpingografia. Se eu estou suspeitando de um problema na pelve, eu vou pedir uma ressonância. Eu estou suspeitando de um problema no útero, qual exame eu vou pedir? Então, eu queria que vocês fizessem esse link dessas alterações disso daí para a gente poder elevar o nível da discussão. Tá bom, pessoal? Sim, daí é para a gente apresentar a próxima aula? Não, é para todo mundo estudar. Isso aí vai ser cobrado em prova e no fechamento a gente vai estar discutindo isso de novo. Então, a sugestão é para vocês lerem na próxima aula, todo mundo, porque aí eu vou cobrar com mais profundidade esse tópico, tá bom? E a gente no fechamento... Professor, Oi. é do nosso tópico, do grupo 2, mas só para complementar, já que o senhor falou aí, a ultrassonografia transvaginal, ela, no papel da infertilidade masculina, ela pode identificar se a paciente tem a síndrome do colo curto do útero, que isso pode causar um aborto espontâneo na gravidez. Aí é importante identificar no começo através desse exame. Mais alguma coisa, pessoal? A respeito do tema, o grupo ficou com alguma dúvida? Algum guia, alguma coisa? Acho que complementando, também pedir a questão das dosagens hormonais, né? FSH, LH, estradiol, hormônio antimilariano. Isso daí é a rotina, mas aí eu queria que vocês focassem para não ficar muita coisa também, entendeu? Focar na radiologia para a gente tentar pegar essas alterações anatômicas, porque senão vocês vão ficar com muita coisa e não vão conseguir estudar. Tá bom, obrigada, professor. Beleza, gente, vamos lá então. Então, grupo 6, a gente vai ter que evoluir essa discussão um pouquinho mais, um pouquinho pobre. Vamos lá, agora o grupo 5, né? Grupo E, né? Grupo E, qual o papel da ultrassonografia na prevenção e no diagnóstico da neoplasia mamária? Professor, pelo que a gente leu, a gente viu que para os métodos de imagem para rastreio e diagnóstico de neoplasias, eles são meio que discutidos entre tanto a Sociedade Brasileira de Mastologia, quanto a de gineco, quanto a de rádio. E eles chegaram num consenso de que a ultrassonografia não é apropriada como método de rastreio principal para a população em geral. Por quê? Porque a ultrassonografia não identifica, por exemplo, microcalcificações, segundo eles, né? E aí, eles colocam a ultrassonografia como método apropriado para o rastreio em 3 casos, que é no caso de mulheres com mamas densas, porque a mama densa impede a visualização, né, de nódulos, de cistos, no caso da mamografia, porque aí vai ficar tudo branco ali, e aí não vai dar para avaliar. E no caso de mulheres de risco alto e intermediário que possuem resistência à ressonância magnética, que não conseguem fazer o exame. A ressonância magnética eles falam que seria um método apropriado e a mamografia também. Eles falaram também que a ultrassonografia, principalmente em mulheres com mamas densas, é essencial no que diz respeito ao diagnóstico, porque aumenta em quase 20 vezes
a chance de diagnosticar neoplasias. A ultrassonografia, o objetivo dela, no que diz respeito à avaliação de possíveis neoplasias, é identificar se é um nódulo, se é um cisto, se é um abscesso, se é uma coleção líquida. Então, é avaliar a possível alteração ali. Mais alguma colocação, gente? Não, prof, o que a gente viu é isso mesmo. Alguém viu alguma coisa diferente? Certo, gente. Então, vamos lá. A respeito da questão da ultrassonografia que a gente estava discutindo, e acho que foi a Juliane que falou, não foi? Foi. Então, que a Juliane colocou, que as sociedades elas têm cada vez mais tendo essa certeza a respeito da não importância, não da não importância, da não efetividade da ultrassonografia no rastreio do câncer mamário. Tá? Então, isso daí é uma coisa que precisa ser vista. Ultrassonografia para rastreio, não. Exame de rastreio é mamografia, de acordo com as faixas etárias determinadas pelo guideline que você está se propondo a seguir, tá? E de acordo com aquilo que você está investigando. A ultrassonografia, ela é um método, tá certo? Diagnóstico, não de rastreio, tá? Então, você vai utilizá-la quando você tem nódulos palpáveis, quando você já tem sintomatologias, tá bom? E, além disso, você vai utilizar essa ultrassonografia como complemento. Aquilo que a Juliane falou, mulheres que têm mamas densas. Mas para você saber que a mulher tem mama densa não usada na mamografia, você tem que fazer a mamografia. Você fez a mamografia está inconclusiva, você complementa com ultrassom. Aí tudo bem. Mas você chegar, essa é jovem, tem a mama bem durinha, então eu vou pedir para ela uma ultrassonografia de rastreio. Não, isso daí não tem guideline falando sobre isso e nem especificando do papel. Então, lembrar sempre dessa situação. Ultrassonografia como complemento ou exame diagnóstico. Como rastreio, ela não tem papel. Nenhuma das sociedades, até o momento, colocam a ultrassonografia como papel importante no rastreio do câncer de mama. Tá bom? Ficou claro isso para todo mundo? Sim, prof. Alguma dúvida? Não. Beleza, gente. Então, vamos lá agora no outro grupo, que é o grupo D de dados. O que é mamografia, quais indicações e contraindicações, o que é BIRADS e como interpretá-lo. Vamos lá. Quem foi que ficou responsável por isso? É o grupo 4, professor. Então, a mamografia, ela é um exame complementar, geralmente, né, pedido por ginecologistas, e ela é um dos principais exames no diagnóstico de câncer de mama, certo? Ele é um aparelho que aplica pequenas porções de raio-x que vai gerar essa radiografia da mama. É em um aparelho chamado mamógrafo. Certo. E ela identifica, assim, microcalcificações, assimetria, nódulos, lesões, que não é possível identificar na palpação, né, durante o exame físico. E existem dois tipos, a convencional, que é realizada em um aparelho analógico, e a digital, que é realizada em um aparelho digital. E as indicações da mamografia, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, é indicado para mulheres acima de 40 anos, né, para fazer o exame anualmente. Já o INCA recomenda que as mulheres entre 50 e 69 anos façam o exame, a partir dessa idade, né? Para mulheres com uma ou mais parentes de primeiro grau que tiveram um câncer, eles recomendam fazer antes dos 50 anos o exame. E é recomendado também o acompanhamento de pacientes, mulheres ou homens que apresentem sinais de tumores.
Além de, por exemplo, se a mulher foi diagnosticada com 45 anos, a filha deve começar a fazer exame anualmente aos 35. Então, dá uma média de 1 ano antes, assim, da mãe, né? Mais ou menos. As contraindicações é que não é recomendado a mulheres jovens, porque elas necessitam mais de radiação, pelo fato das mamas delas serem densas, e também é contraindicado para mulheres grávidas por causa da radiação. Caso a mulher grávida esteja com suspeita de câncer de mama, é necessário usar o protetor de chumbo para proteger o feto. Bom, quanto à classificação de um exame de mamografia, entra-se no quesito do BIRADS, que a sigla significa Breast Imaging and Reporting Data System. Esse sistema de BIRADS, ele vai ser o padrão para laudar os exames de mamografia. E a variação dele é de 0 a 6. Na nota 0, no BIRADS 0, significa que a mamografia foi inconclusiva. Neste caso, a melhor conduta a ser realizada quando ela é inconclusiva é realizar um exame complementar. Pode ser, sendo ele, dependendo da situação, a ultrassonografia ou até mesmo a ressonância magnética. BIRADS 1 significa que não há anormalidades na mama da paciente. Podendo haver também só tecido fibroglandular ou tecido adiposo. E, geralmente, a conduta nesse caso de BIRADS 1 é seguir o rastreamento normal a cada 2 anos. BIRADS 2 significa que tem um achado 100% benigno, como, por exemplo, um cisto. E a conduta a ser feita nesse tipo de caso também é um rastreio normal a cada 2 anos. BIRADS 3 significa que há um achado provavelmente benigno, há uma forte suspeita de ser benigno, diferentemente do 2, que tem 100% de chance de ser benigno. Nesse caso, como ele está provavelmente ser benigno, a conduta também é ser realizada uma outra mamografia após 6 meses, certo? Assim, se ela não evoluir ou desaparecer, ela pode ser reclassificada como BIRADS 2. Mas, se ela evoluir, a classificação dela pode ser mais adiante. No caso, pode ser um BIRADS 4, que vai significar que vai ter um achado suspeito, e aí esse achado suspeito vai sofrer uma subclassificação em 4A, 4B ou 4C. Quando ganha BIRADS 4A, significa que aquele achado é de baixo risco. 4B, risco moderado. 4C, de alto risco. Sendo nesse caso, é muito viável realizar uma biópsia para saber do que se trata, principalmente para verificar se ela é um achado benigno ou maligno. BIRADS 5 significa que é um achado altamente suspeito, com altas chances de ser maligno. E aí a conduta principal após esse achado é realizar a biópsia. E por último, a BIRADS 6 é quando o paciente já tem o diagnóstico e está fazendo o controle de avaliação do câncer. É só. Vamos lá, mais alguma colocação, pessoal? Então, vamos lá, gente. Para vocês focarem no estudo de vocês da mamografia para a próxima aula, vocês precisam ter em mente, tá? Estudar o que é mamografia, qual é o método de imagem o método da fabricação da imagem da mamografia, para você ter ciência que ele é um raio-x e que os mesmos efeitos colaterais, restrições que a gente viria a ter em um raio-x, a gente pode vir a ter na mamografia também, tá? Então, assim, lógico que respeitando suas proporções, tá? Então a lógica é bem parecida, tá? Isso daí vocês precisam ter na mente. Precisam ter em mente quais são as indicações da mamografia. Então, por exemplo, para quem que eu peço mamografia? Eu peço mamografia, decorar pelo menos as principais sociedades, porque o que isso muda? Por exemplo, se você está trabalhando num posto de saúde,
você não vai conseguir solicitar, é inviável de maneira econômica você solicitar mamografia para todas as mulheres a partir de 40 anos. Então, por isso que o Ministério da Saúde ele tem um local de entrada um pouquinho mais alto, tá? Um gap, justamente para a questão de custo-benefício de saúde populacional. E eu queria que vocês tivessem essa noção básica sobre quais são os guidelines que devem ser seguidos. Então, assim, tem um guideline da Sociedade Brasileira de Mastologia, tem um guideline do Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, a gente vai disponibilizar para vocês e sempre que eu perguntar alguma coisa para vocês, a gente vai estar citando qual guideline que a gente quer. Então, se na prova tiver alguma questão, segundo o Ministério da Saúde, segundo o INCA, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, então eu vou estar perguntando para vocês baseado nisso, tá? As contraindicações já foram faladas, tá? São poucas contraindicações. E, muito importante, a situação do BIRADS. Tá? Então, o que é BIRADS e como interpretá-lo? Isso aí tem que estar na ponta da língua, porque o dia que vocês não vão interpretar a mamografia, mas vocês têm que saber interpretar o resultado da mamografia. Então, o dia que vocês pegarem uma mamografia BIRADS 4A, o que vocês vão fazer? O dia que vocês pegarem a mamografia BIRADS 3, o que vocês vão fazer? Então, tem que ter isso tudo na ponta da língua e o que significa cada um. Sobre o BIRADS 0, vocês precisam ter em mente que não é apenas sugerir outro exame, tá? Você pode, é um exame inconclusivo, você pode repetir a mamografia, você pode fazer as manobras da mamografia. E essas manobras vocês têm que saber quais são. Então, isso é uma rolagem, uma magnificação, sabe? Uma compressão localizada. Isso daí vocês têm que saber e saber para que ela é feita. Tá? A gente vai discutir isso no fechamento da próxima aula também, tá bom? E saber que o 0 é muito mais do que um simples fazer outro exame. Tá? E saber da importância do BIRADS 0 e de como interpretar ele melhor. Então, se você não está vendo por uma mama densa, poxa, ultrassom pode ajudar? Pode. Se eu não estou vendo porque o exame ficou inadequado, eu posso pedir outra mamografia? Pode. Então, vocês têm que ter esse feeling, esse feedback que o 0, ele não é só faz outro exame. Ele é uma coisa que diz isso foi inconclusivo. E pode ser que eu repetindo esse exame eu consiga avaliar de maneira adequada. Tá? Entendi, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a respeito de mama. Eu acho que de mama, gente, de mamografia vai ser basicamente isso que eu preciso que vocês saibam, tá bom? Foquem os estudos nesses tópicos, que aí na próxima aula a gente faz esse fechamento melhor. Vamos lá, gente. Densitometria óssea. Quais as indicações e contraindicações, quais as aplicações e como interpretar o Z-score e o T-score? Em relação à sua indicação, ela é indicada em casos de evidências radiológicas de osteopenia ou fraturas vertebrais, perda de estatura, cifose torácica, fratura prévia por trauma mínimo ou atraumática, uso prolongado de corticosteroides, hipogonadismo em homens e em mulheres, principalmente na pós-menopausa, né? História materna de osteoporose ou fratura de colo femoral, índice de massa corporal menor que 19. As contraindicações são em casos de gestante ou mulher com suspeita de gravidez. Por o aparelho da densitometria óssea só suportar até 160 quilos, então alguns obesos, né, têm mais que isso, também não vão poder fazer esse exame. Fratura prévia, região anatômica onde a massa óssea é muito baixa ou muito densa, escoliose e cifose, vertebroplastia ou cifoplastia. Não, gente, a intenção é que vocês leiam o que está no livro, é que a gente
faça uma discussão, tá? Então, se não sabe descrever, falar, eu prefiro que nem fale, pessoal, porque esse daí não é o intuito, tá? Então, precisava que a gente tivesse uma discussão um pouquinho mais um nível. Eu quero saber quais são as indicações, eu quero que vocês digam para mim o que eu vou fazer. Não é ler o que está no livro. Ler o que está no livro eu também leio daqui. Então, eu preciso avaliar o que vocês estão estudando, se vocês estão estudando de maneira correta, tá? Professor, a densitometria óssea ela vai ser indicada para os pacientes que tiverem uma clínica sugestiva, como, por exemplo, homens após 50 anos e mulheres após o período de menopausa. Não só clínica, tá? Então, não só clínica. Você utiliza a densitometria como rastreio também em algumas coisas, tá? Sim, Então, homens após os 50 e mulheres também após o período de menopausa possuem categoricamente maior probabilidade para o desenvolvimento de osteoporose. A densitometria ela é um exame-chave para auxiliar no rastreio e no diagnóstico de osteoporose, para saber também o grau. Então, após essa idade e também os pacientes já diagnosticados com osteoporose prévia, eles tendem a estar fazendo esse exame com certa frequência, para estarem fazendo acompanhamento. Dentro dos valores do T-score e o Z-score, o T-score é uma comparação do paciente com um grupo jovem do mesmo gênero, masculino ou feminino. E o Z-score é uma comparação com um grupo da mesma faixa etária e do mesmo gênero. Dentro dos valores, nós temos o T-score representando, por exemplo, maior ou igual, menos 1, significa normal. T-score entre menos 1 e menos 2,5, baixa massa óssea. E o T-score menor ou igual a 2,5, osteoporose. Então, esses são os valores de referência que o médico vai estar utilizando, segundo a OMS. A gente utiliza o T-score e em que caso a gente utiliza o Z-score, Iago? Professor, essa utilização eu não encontrei nessa pesquisa que eu fiz. Eu encontrei só a forma que eles são utilizados. Agora, a diferença dos dois não. Sabe me dizer em qual forma a gente utiliza? Em qual a gente utiliza o Z-score, em qual a gente utiliza o T-score? Então, assim, o T-score é usado em pessoas, usado em adultos, e o Z-score em criança? Sim, mais ou menos isso mesmo, Vitor. O T-score a gente vai utilizar ele em pacientes com a faixa etária um pouquinho mais elevada, tá? Um pouquinho mais alto, onde o que vocês precisam entender a respeito do T-score, do Z-score, qual que é a lógica por trás de eu estar utilizando um ou outro, tá? Vocês têm que entender que um eu estou utilizando ele comparando com uma coisa, outro eu estou utilizando ele comparando, um é com faixa etária da mesma idade, com a mesma idade, outro é com adultos saudáveis, tá? Então, isso daí vocês precisam ter em mente, isso daí bem fixado. Então, uma coisa que eu indico é todos vocês estudarem por que eu estou pedindo o Z-score, por que eu estou pedindo, não, desculpa, por que eu estou avaliando o Z-score e por que eu estou avaliando o T-score em cada um desses casos, tá? Professor, eu acredito que, assim como o Vitor falou, eu acho que seja mais fácil a gente estar fazendo uma mensuração do grau de fragilidade óssea que esse paciente tem. Por exemplo, uma criança ou um jovem aí dos seus 15 anos, a gente usa uma comparação com a idade, com uma faixa etária superior, para a gente ter uma mensuração de como esse tecido ósseo dele está fragilizado, está se comparado com a idade mais superior. Não sei se eu poderia dizer isso, fazer essa analogia. Não. A lógica é um pouquinho diferente. Mas eu quero que vocês estudem isso. Na próxima a gente vai fazer um fechamento sobre isso daí, tá? Então, todo mundo que vocês dessem uma lida a respeito de interpretação de Z-score e T-score e o que é cada um, tá? Deixa eu compartilhar. E aí, pessoal, é o seguinte, quando a gente vai pegar um T-score e um Z-score,
Para interpretar, então, na hora que a gente pede o exame, eu já tenho que saber o que eu vou interpretar. O T e o Z, eles vêm em todos os exames. Então, são padronizações, são desvios padrões, tá? E que eles são utilizados para a gente não ficar se pegando em valores absolutos, certo? Então, a gente vai avaliar tudo por desvio padrão, para comparando com faixa etária ou com adulto jovem saudável. Então, focar nisso daqui, T-score e Z-score. O que eu quero que vocês saibam de T-score e Z-score? Quando ele é utilizado, esse é o primeiro ponto. O que o T-score significa? Tá? O T-score ele significa o quê? Está comparando com adultos jovens, tá? Saudáveis. O Z-score está comparando com a mesma faixa etária, tá? Quero que vocês saibam como eu interpreto, o que significa cada um deles. Z-score menos 4 é igual o quê? Z-score mais 2 é igual o quê? Então, T-score, valor de tanto, é igual ao quê? Você saber disso, tá? Eu quero que vocês saibam também quais são as indicações, isso daí que acho que foi o Iago que falou, sobre a questão, quem é que eu vou pedir? São homens de idade até tanto, são mulheres de idade até tanto, são a partir de tanto, então crianças que estão em uso de glicocorticoides. Então, isso daí que eu preciso que vocês saibam e que peçam de direito. Tá certo, pessoal? Ok, professor. Ficou alguma dúvida a respeito de densitometria para poder guiar vocês melhor, que vocês queiram tirar, alguma coisa do tipo? Beleza, pessoal. Então vamos partir para a próxima. Quais indicações e contraindicações da ultrassonografia transvaginal e da ultrassonografia pélvica? Tá? E além dos princípios básicos, o que vocês deram ali daí, pessoal? Professor, falar um pouco sobre os princípios básicos da ultrassonografia. Vai ser uma imagem que o ultrassom utiliza o princípio do pulso e do eco. Então, o som ele vai ser produzido pelo transdutor em formas de pulso e a imagem vai ser formada pelos ecos que vão retornar dos tecidos para o transdutor. Daí, cada órgão ele vai ter um padrão específico de eco baseado na arquitetura interna que ele é constituído. Certo. Oi. Oi. Estão me ouvindo, pessoal? Estamos. Sim. Sim, professor. Peraí. Acho que caiu aí, né? Professor, falando agora sobre um pouco sobre as indicações e contraindicações da ultrassonografia transvaginal. Ela é solicitada geralmente pelo ginecologista quando tem necessidade de avaliar a saúde do aparelho reprodutor da mulher. O pedido vem após alguma anomalia ser identificada no exame físico ou quando há ocorrência de irregularidade na menstruação ou sangramentos excessivos, suspeita de cistos ovarianos, miomas no útero, adenomiose ou endometriose, suspeita de gravidez ectópica, em que o óvulo fecundado se fixa fora do útero, e dor aguda ou crônica na região pélvica. A ultrassonografia transvaginal pode ajudar a identificar a posição do DIU no útero e faz parte do acompanhamento diagnóstico da infertilidade, como a endometriose e tratamentos de fertilização, como a gente tinha dito lá no primeiro. Ela é utilizada também para acompanhar a gestação entre a 6ª e a 12ª semana, e é por meio dela que o obstetra confirma a gestação e verifica se o embrião está se formando corretamente no útero. Certo. Aí eu tinha falado lá no começo sobre aquela síndrome do colo curto. Essa ultrassom transvaginal, ela permite avaliar o tamanho do colo do útero da gestante, porque tem uma condição que acomete algumas mulheres chamada de incompetência istmo-cervical, que é a síndrome do colo curto, no qual o colo uterino não suporta o peso do bebê em desenvolvimento. A isso, através dessa ultrassom, o médico pode determinar se a mulher será capaz de levar a gestação adiante, uma vez que essa síndrome pode causar abortos espontâneos, por isso que ela é importante também na prevenção. Certo.
Aí as contraindicações, tem pouco contraindicação. Esse exame, essa ultrassom transvaginal, é para mulheres que não tiveram relações sexuais ou que tenham problemas em introduzir ou manipular algo na vagina. Foi isso que eu encontrei. Certo. Mais alguma coisa? Não. Pode falar. Basicamente, acho que ele não falou sobre o pélvico, né? Mas, assim, basicamente, os dois exames, eles vão ver as mesmas coisas. O que vai diferenciar um do outro vai ser a via de acesso, né? Que a transvaginal vai ser via transvaginal, né? E a pélvica vai ser mais panorâmica ali, a região abdominal vai pegar. Certo. Usando o ultrassom, existem algumas vantagens também em relação ao custo-benefício, segurança, ele não é invasivo, né? E, além disso, vai conseguir analisar ali o movimento que está ocorrendo dentro do útero. Ele não emite radiação também, professor. Por isso que é indicado bastante para gravidez. Não prejudica o bebê. Mas... tá. Pode falar. A radiação dele não é ionizante, né? Eu li que na gravidez deve ser evitada a radiação ionizante, mas no caso, que nem se uma mulher precisar fazer um raio-x, por exemplo, ela usando aquela placa de chumbo, eu não sei se está certo essa quantidade, mas eu vi que ela pode fazer até 100 raio-x, se for o caso, sem gerar malformação fetal. Isso daí, essa questão é uma questão um pouquinho polêmica ainda e que a gente ainda não existem estudos dizendo exatamente, olha, você fez um raio-x, seu filho vai nascer mais burro, por exemplo. Você fez um raio-x, seu filho vai nascer com malformação. Ainda não tem isso. Então, a tendência da gente é evitar a exposição. A gente sabe que doses altas, elas são deletérias, tá? Então, isso daí a gente sabe que isso daí acontece, tá bom? Outra coisa que ainda não é tão bem estudada é a questão do que tem alguns guidelines falam do Doppler, que o Doppler pode ser teratogênico porque ele esquenta o feto, então isso daí também tem muita discussão a respeito. O que eu preciso que vocês saibam a respeito de ultrassom para quem que eu peço ultrassom transvaginal? Por que que eu peço o ultrassom transvaginal? Então, assim, a lógica de entender o pélvico e o transvaginal é uma lógica muito simples, gente. Ultrassom transvaginal, se eu quero identificar, por exemplo, avaliar endométrio, eu vou lá e coloco a minha sondinha transvaginal, coloco ela dentro da vagina, encostada no colo uterino, tá do ladinho do endométrio. Então, assim, poxa, se eu coloco uma coisa bem do ladinho, a lógica é simples, eu vou ver isso daí com muito mais facilidade. Não sei se vocês concordam comigo, com muito menos interferência, com muito menos artefato. Agora, olha só, se eu coloco na barriga, tá? Na hora que eu coloco essa coisinha na barriga, o que acontece? Eu vou estar passando pela pele, eu vou estar passando pela gordura, vou estar passando pela musculatura abdominal, vou estar passando em alça intestinal, alça de Delgado. Olha só o tanto de coisa que eu vou estar passando de cima para baixo. É muita coisa, gente. Então, assim, isso aí pode dar artefato. E aí a qualidade da imagem ela fica prejudicada. Então, vocês precisam saber se os dois eles avaliam a mesma coisa, tem uma indicação parecida. Mas para qual que eu peço qual? Tá? Então, isso daí você tem que... no artigo, professor, que um ultrassom, o ideal é que ele seja pedido a cada trimestre, né? E o transvaginal... Você está falando, né? Oi? Na gestação, né? Isso. No terceiro trimestre, a cada trimestre da gestação. E o transvaginal, ele é ideal, tipo, na primeira ultrassonografia, justamente por isso que você acabou de falar, ele vai dar uma melhor definição ali, quando comparado com o pélvico, né? E, além disso, vai determinar ali a idade gestacional, a viabilidade da gestação. Já o abdominal, ele é preferencialmente indicado na segunda ultrassonografia, ou seja, lá pela
primeira até a 13ª semana da gestação. Certo, excelente. Então, de ultrassom, gente, é basicamente isso que vocês precisam saber, tá? Saber essas indicações são muito interessantes no que diz respeito a por que que eu vou estar pedindo o ultrassom transvaginal, por que que eu vou estar pedindo ultrassom obstétrico. Então, isso daí mais para frente a gente vai discutir sobre, eu peço ultrassom obstétrico no 3º trimestre para quê? Olha, eu quero ver se está tudo bem com o feto. Por que que eu peço no 1º trimestre? Eu peço no 1º trimestre para avaliar corionicidade, extensão gestacional, tudo bonitinho, tá? Então, isso daí a gente precisa, mas vai ficar para uma discussão futura. Ficou alguma dúvida a respeito de ultrassom? Beleza. Então, vamos passar agora para gestação ectópica, gente. Como que eu caracterizo uma gestação ectópica? Quais são os diagnósticos diferenciais? Quais exames de imagem podem ser realizados para confirmação? Então, a gestação ectópica é uma gestação que ocorre fora do útero, né? Ela é caracterizada por amenorreia, um sangramento e dor abdominal, geralmente em pacientes maiores de 35 anos, tabagistas com histórias de doença inflamatória pélvica, né, cirurgia tubária, uso de DIU. Certo. Ok, continua. Tá. Pode continuar. E gravidez ectópica prévia também. Certo. A questão dos sintomas é a dor progressiva embaixo do ventre. Ela é quase sempre unilateral. O sangramento é em pequena intensidade, na maioria dos casos. Certo. Pessoal? Estão me Bom, ouvindo? professor. Sim. Você está me ouvindo? Tô sim. Em relação à sintomatologia, que nem as meninas já haviam falado, ela vai apresentar dor abdominal, uma amenorreia, e a paciente vai apresentar as características de uma gestação normal, só que ela vai ter um crescimento inferior do abdômen em relação a uma gestação uterina mesmo, porque o embrião ele não vai conseguir se desenvolver da forma correta, porque ele não vai ter todos os nutrientes para se desenvolver corretamente. Então, o crescimento desse feto vai ser anormal e a paciente ela vai apresentar sangramento recorrente, só que de pequena monta. E além da dor constante abdominal em baixo ventre. Alguns diagnósticos diferenciais podem ser têm que ser descartados, né? Que seriam sintomas que geram essa dor pélvica. Outras esqueci o nome. É porque ela pode ser confundida. Diagnósticos diferenciais pode ser abortamento ou doença trofoblástica gestacional também. Uma coisa que eu achei bem interessante é que a incidência entre as mulheres que fazem implantação artificial do feto aumenta o risco de gravidez ectópica para cerca de 4%, né, essa população. Então, é um dos fatores de risco, que é a reprodução assistida, né, que é a implantação desse embrião. E o fato do médico se focar muito no embrião que foi implantado corretamente pode dificultar o diagnóstico de gravidez ectópica. Em relação aos exames que podem ser realizados, o principal vai ser o diagnóstico clínico, né, os exames clínicos que
E como exame complementar e diagnóstico também, vai ser a ultrassom transvaginal e a dosagem do beta-HCG, que são os dois principais exames que vão ser realizados para diagnosticar essa gravidez ectópica. Certo, pessoal. O que precisa ficar bem claro a respeito de gestação ectópica é como é que a gente faz o diagnóstico dela, tá? O diagnóstico de uma gestação ectópica, ela é feito nos seguintes pilares. O primeiro, para a gente ter gestação, a gente tem que ter um exame confirmando a gestação. Não sei se vocês concordam comigo. Qual é o exame que a gente utiliza para confirmar a gestação? Beta-HCG. Quais são os tipos de beta-HCG que a gente tem? Quantitativo e qualitativo. Qual que é a diferença de um para o outro, Ana? Ai, professora, eu me esqueci, mas quantitativo é só meio que para detectar se tem ou não. E o qualitativo é para saber a dimensão, se é uma gravidez viável, digamos assim. Não. O raciocínio se inverteu, tá? Vamos estudar isso daí para a próxima aula, tá, gente? O que é um beta-HCG quantitativo e o que é um beta-HCG qualitativo, tá? E qual que é o papel de cada um deles para a gente poder fazer esses fechamentos, tá? Um vai dosar a quantidade do hormônio no sangue, o outro vai somente informar se tem a presença do hormônio para que seja caracterizada a gravidez positiva. Perfeito, Luiz. E quando que eu vou utilizar um e outro? O quantitativo você vai utilizar quando é a suspeita de gravidez. O qualitativo você pode... Não, é o contrário. O qualitativo você pode usar também quando está suspeitando de um caso de câncer de mama, porque a paciente ela pode estar produzindo secreções na mama e ter um beta-HCG positivo e não ser uma gravidez. Ela pode estar com o início de um câncer. Certo. Mas Isso eu não estudei muito profundo isso, mas... Isso daí pode acontecer, mas eu quero que vocês tenham uma lida na diferença de cada um e a utilização de cada um dos beta-HCGs, tá, pessoal? Prof, Oi. o quantitativo eu posso usar para acompanhar a gravidez ectópica? Excelente. Você pode utilizar para acompanhar gravidez, não gravidez ectópica. Gravidez ectópica não se acompanha. Gravidez ectópica você termina ela, entendeu? A outra coisa que vocês precisam entender, por que eu termino uma gestação ectópica? Né? Então, essa gestação ectópica ela é terminada por quê? Porque ela pode ser rota e aí tem uma série de complicações que pode levar a óbito. Isso mesmo. E como que a gente termina essa gravidez ectópica, Ana? Professora, eu dei uma olhada naquele artigo que o senhor mandou e tem várias maneiras. Tem aquela conduta expectante e tem o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico. Então, vai depender muito do caso de cada mulher. Perfeito. Então, depende bastante desses casos. E o diagnóstico... Oi, pode falar. Geralmente vai depender do tempo em que essa gestação ectópica foi descoberta, né? Se ela foi no início, aí é mais fácil de você provocar o aborto dessa gravidez, né? Isso mesmo. E Então, não assim, precisar de cirurgia. Então, assim, quais são os diagnósticos diferenciais de uma gravidez ectópica? Isso daí vocês precisam ter em mente também. Um abortamento de ovário, ruptura de folículo ovariano, apendicite e outros quadros abdominais. Isso mesmo. Mais alguma coisa? Uma gestação viável também pode ser diagnóstico. Como que a gestação viável pode ser diagnóstico diferencial? Isso aí, vamos... Localizando onde vai, se vai estar localizado, onde vai estar localizado ali o feto, não?
Porque a ectópica, o que vai caracterizar é que ela vai estar fora do endométrio do corpo uterino. Então, se você visualizar que não está ali... Mas se eu te falar que uma gestação viável é diagnóstico diferencial de gestação ectópica, como é que, em que caso isso acontece? Professor, eu ainda não entendi a sua pergunta. Assim. Uma gestação viável é uma gestação viável com a gestação tópica, ela pode ser diagnóstico diferencial de uma gravidez ectópica. Ela pode ser em um caso que eu confunda as duas. Em qual caso pode ser? Então, isso aí eu preciso que vocês estudem para a próxima aula para a gente seguir a discussão. Tá bom, pessoal? Tá bom, professor, obrigada. Ô, professor. Oi. Só uma dúvida que eu fiquei. O resultado do beta-HCG, ele só vai ser um indicativo para a gravidez ectópica quando ele não estiver dobrando a cada 48 horas? Não é tão assim ipsis literis, assim, mas a gente tem tem meio que essa receita de bolo aí que diz que o beta-HCG na gestação viável, uma gestação tópica, ele dobra a cada 24 horas. Então, isso daí é um indicador que a gente pode utilizar para acompanhar a progressão de gestação. Então, se a gestação está evoluindo bem, tá certo? A gente pode ter... se ela está evoluindo bem, então esse hormônio, esse marcador, ele vai ser utilizado de uma maneira correta. Mas, assim, por exemplo, a gestação, ela é uma gestação ectópica. Era para dobrar a cada 2 dias. Ela não está evoluindo. Pelo contrário, está ficando parada. A gente já... Opa, tem alguma coisa errada em cima disso daí. Pode ser que seja uma gestação ectópica? Pode. Pode ser que seja alguma outra falha? Pode. Pode ser que seja alguma malformação? Pode. Pode ser que seja mola? Pode. Pode ser que seja outro tumor? Pode. Então, pode ser que seja muitas outras coisas, tá? Então, isso daí é um acompanhamento que a gente costuma fazer. Beleza? Então, tá bom, pessoal. Então, nós vamos encerrar por hoje. Eu queria que vocês dessem uma lida naquilo que a gente combinou, tá? E aí a gente vai fazer o fechamento na próxima aula, tá bom? Deixa eu só ver só um negócio aqui, que foi que mandaram um calendário pra gente, para ver quando é que vai ficar a nossa prova. Ô, professor, nós só temos mais 2 aulas. Você vai querer repor mais alguma ou só essas 2 mesmo? Um pouquinho aqui. A prova vai ficar para o dia 22/6. A prova ficando para o dia 20. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos, na próxima aula, fazer o fechamento de todos esses temas, tá? Que a gente discutiu hoje, do 2, e já vamos fazer a abertura do caso, tá? Na próxima segunda-feira. E aí, na aula do dia 8, a gente faz uma discussão e um fechamento, tá bom? Beleza, professor. Pra gente não ficar atrasado, tá? Aí, lembrando que o assunto da N1 cai na N2, tá? O assunto é cumulativo. Então, cai raio-x de tórax, cai a questão de trauma, tá bom? Tá bem. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo, boa semana, um final de semana aí para todo mundo. Aproveitem para estudar bastante. Beijão, viu? Obrigado, professor. Até mais. Obrigado, professor. Até mais. Beijo.